Olá pessoal, Prof. Mari, Matemática. Estamos iniciando a unidade 3, capítulo 1, que vai falar sobre elementos fundamentais da geometria. Então nós vamos iniciar o estudo aí de alguns elementos importantes da geometria. Especificamente nessa aula, nós vamos ver o que é a geometria, qual a origem dessa palavra, sobre ponto, reta e plano, que são os elementos fundamentais da geometria, a semirreta, segmento de reta e sobre retas coplanares. Muito bem, a gente vai iniciar então lá na página 136 do livro, em que começa mostrando lá uma imagem de um jogador de futebol. E aí, quando ele está de frente para o gol, ele pode fazer vários tipos de chutes diferentes, né? Como eu não conheço muito bem de futebol, então eu só posso dizer que ele pode acertar essa bola lá no ângulo. Bom, esse ângulo tem a ver com a matemática e a gente vai estudar um pouquinho também sobre isso nessa e na próxima aula. Bom, se a gente for lá na página 136, na página 137, começa falando sobre o que é geometria. E aí tem alguns conceitos bem importantes sobre isso. Então lá está falando que a palavra geometria tem origem lá no grego e significa geo, significa terra, e metria, medida, ou seja, medida da terra. Ali ainda está mostrando que geometria é uma área da matemática e tem como seus elementos fundamentais o ponto, a reta e o plano. Ou seja, a gente diz que esses elementos são os elementos primitivos da geometria. São conceitos ou elementos primitivos. Muito bem. Vocês podem observar que nessa página 137, vocês têm ali aquele símbolo de RA, que é a realidade aumentada. Ela mostra um pouco da história da geometria e apresenta os conceitos primitivos de ponto, reta e plano. Tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, então, voltando lá para a página 137, sobre o assunto que nós estamos vendo agora, ponto, reta e plano, aqui traz algumas explicações sobre a definição de cada um. Bom, então primeiro ele fala sobre o ponto. O ponto, ele serve para indicar a posição de alguma coisa, tá? E a gente tem aqui alguns exemplos. Inclusive o desenho do ponto aí também, tá? O primeiro exemplo, ó, a cabeça de um alfinete, o grão de areia, uma estrela no céu, dão ideias de ponto, tá legal? E vocês podem observar ali na parte de baixo, que é aqui, ó, que está indicando a representação geométrica. Então, tem lá o ponto e embaixo escrito ponto A. Tá? Então, é a representação geométrica e como eu dou o nome para esse ponto, normalmente usando uma letra do alfabeto, tá? Muito bem. Aí nós temos aqui sobre reta e uma explicação sobre ela, né? A reta é um conjunto de pontos. É como se eu enfileirasse vários pontos, um na sequência do outro, e aí eu tivesse uma reta. E a gente diz que a reta, ela é infinita. Tá? E temos alguns exemplos também. Então, olha só, uma corda esticada, a fita da rede de vôlei também a gente considera como uma reta. Bem, e qual é a representação geométrica e como eu dou nome para a reta? Então, a gente tem aí dois exemplos. Eu posso dar nome de acordo com os pontos que estão determinados nessa reta, como este exemplo. Tá? Então, a gente tem o ponto A e o ponto B nessa reta. Percebam que ela tem duas flechinhas no começo e no fim, na realidade indicando que ela não tem começo e fim, indicando que ela é infinita, tá? E aí, como é que eu dou nome para isso? Então, eu escrevo lá reta AB com esse risquinho em cima, tá? Com as flechinhas. Qual outra maneira de eu representar geometricamente uma reta? Deste jeito. Tem uma reta também nas suas extremidades com uma seta indicando que não tem início e nem fim. E ele está dando nome para a reta de reta R, tá? Então, essa é uma outra maneira. Caso eu não tenha pontos determinados nessa reta, eu posso dar o nome com uma letra também do alfabeto, tá? Então, percebam a diferença, né? Quando eu estou dando nome para o ponto, eu coloco uma letra maiúscula do alfabeto. Quando eu estou dando nome para a reta, eu coloco uma letra minúscula, tá legal? Muito bem. E o plano? E aí o plano, aqui também está mostrando para vocês, ainda nessa mesma página 137, que ele é infinito
assim como a reta, ele é infinito e é ilimitado em todas as direções, tá? Então, nós representamos aqui uma parte do plano, a gente não consegue representar todo ele devido a ele ser infinito. E quais são alguns exemplos que nós temos aqui? Olha só, campo de futebol, um calçadão ou o piso de uma sala representam um plano, tá? E olha a representação geométrica e o nome que eu posso dar. Normalmente a gente usa uma letra grega para representar o plano. Aqui, ó, ele está dando o nome de beta, plano beta, tá? Mas para que isso fique um pouco mais claro, a gente pode dizer que o ponto, vou até mostrar aqui para vocês, o ponto, ó, só para relembrar, ponto, a gente representa então como se fosse uma bolinha, né? Então, essa é a representação de ponto, tá? Quando a gente vai representar a reta, a gente pode imaginar, então, aquela linha com as extremidades com as setas, e a gente pode imaginar também como se fosse um fio. Só que esse fio, ele não tem fim, não tem começo e nem fim, é infinito, tá? A gente pode representar a reta também dessa maneira. E o plano, como nós havíamos comentado lá, o plano ele também é ilimitado em todas as suas direções. Mas a gente tem como representar o plano através de uma folha de papel, tá? Então, uma folha representaria muito bem o plano, tá legal? Ok, vamos lá. Na página 138, agora, nós temos uma atividade e nós vamos fazer ela juntos. Primeiro item dessa atividade, ele fala assim, ó. Você deve fazer essas construções e preencher as lacunas conforme forem construindo. Então, na construção 1, está falando para recortar uma folha de papel ao meio. Então, você vai pegar a folha, dobrar ao meio e vai recortar a folha. Cada metade da folha vai nos dar a ideia do quê? Então, lembra que a folha de papel a gente pode usar para representar um plano. Então, lá onde vocês têm aquele espaço, o primeiro espaço da construção 1, vocês vão escrever plano. Esse é o primeiro espaço da construção 1. Na construção 2, ele diz lá, com a metade da folha, dobrem um pedaço e façam um vinco. Então, eu pegaria a metade da folha e faria uma outra dobradura, em qualquer posição, e faria um vinco bem marcado. E aí, esse vinco bem marcado que vocês fizeram, se ele for prolongado infinitamente, nos dois sentidos, ele vai nos dar a ideia de reta. Então, a construção do 2, a gente tem a ideia de reta. E por último, ele fala lá, na construção 3, faça mais uma dobra, obtendo assim um outro vinco, pode ser em qualquer posição. Então, eu fiz um outro vinco encontrando com aquele primeiro que eu havia feito. Quando eu encontro duas retas, então nós temos lá o ponto. Então, na construção 3, nós temos então o ponto. Beleza, pessoal? Muito bem. Ainda na página 138, vocês podem observar que tem lá uma explicação sobre semirreta e segmento de reta. E aí aqui está falando exatamente isso, olha lá. Quando a gente prolonga indefinidamente nos dois sentidos, a gente tem a ideia de reta. Então, vamos lá. Existem algumas coisas, né? Não existe só reta, existe segmento de reta, existe semirreta. Qual a diferença entre esses tipos, né? De reta, segmento de reta? O que difere cada um deles? Então, no primeiro item, que está lá, se eu prolongar nos dois sentidos, então eu tenho reta. Então, a reta, a gente vai representar como aquela linha com
a seta nos dois sentidos. Isso é reta. A reta não tem começo e nem fim. Depois, no segundo ponto, está mostrando lá que se a gente prolongar indefinidamente em um dos sentidos, dará a ideia de semirreta. Então, semirreta, a gente vai ter, se eu tenho um começo dessa reta, mas eu não tenho um fim. Então, isso é a semirreta. E por último, se a gente não tiver prolongado nenhum dos lados, tem um começo e tem um fim, então a gente diz que é um segmento de reta, tá? Segmento de reta. Então, ele tem um começo e tem um fim. Então, essa é a diferença entre esses três itens aqui. Tá legal, pessoal? Na página 139, vocês têm uma explicação melhor sobre esses itens, tá? Vocês podem olhar lá com mais calma. Ainda tem um exercício ali na página 139, a professora vai mostrar para vocês, mas caso queiram fazer antes, dá uma pausa no vídeo e pode continuar depois para ver se acertaram, tá? Então, está aí as alternativas da questão número 1, tá? Na questão número 2, a resposta correta é a letra B, tá? Que é um segmento de reta. Bom, ainda na página 139, vocês têm uma explicação sobre retas coplanares. Então, olha lá, vocês têm essa imagem aqui, retas coplanares. Vocês podem observar nessa imagem que tem um plano lá embaixo, chamado plano alfa, e tem uma forma geométrica, aquela forma a gente chama de cubo. Todas as faces dele são quadrados, tá? Bem, então a professora trouxe aqui para vocês uma folha verde que a gente vai representar como se fosse aquele plano alfa. E temos a forma geométrica, que é um bloco retangular, né? Bom, a gente pode usar essa forma colocando sobre esse plano, como se a gente estivesse representando aqui essa imagem da apostila. E lá na imagem da apostila, está dizendo lá, por exemplo, ó, as retas E e F estão no plano alfa. Então, se você observar a reta E e a reta F, então olha só, a reta E é essa daqui, ó, essa azul que vocês estão observando, tá? Essa é a reta E. E é a reta EF, né? E nós temos a reta FG, que é a verde, é essa daí que vocês estão observando, reta verde, tá legal? Muito bem. Então, nós temos ali retas coplanares. Por quê? Porque ambas as retas estão no mesmo plano, tá? Então, vocês conseguem observar aqui, por exemplo, quando a gente tem essa imagem aqui, todas essas retas que estão encontrando com o plano, ou seja, com a folha verde, elas são coplanares, pertencem a esse plano, tá legal? Vocês vão observar que tem lá em cima na página 139 um RA, tá? Façam RA, porque vocês vão encontrar uma atividade exatamente sobre retas coplanares, tá? E para fechar o assunto dessa aula, na próxima página, que é a página 140, vocês vão observar lá sobre posições relativas de duas retas no plano. Então, nós temos três possibilidades. A gente pode ter retas concorrentes, retas paralelas e retas coincidentes, tá? Então, esse assunto aí fecha o conteúdo desta aula. Então, retas concorrentes. Então, quando a gente coloca lá retas concorrentes, significa que elas têm um encontro entre elas, tá? Então, a gente vai traçar aqui, e como está dizendo que é reta, então, elas são infinitas, não tem começo e nem fim, tá? Retas paralelas. Aí a gente vai colocar, ó, retas que não se encontram. Elas mantêm sempre a mesma distância entre si, tá legal? E as retas coincidentes? E as retas coincidentes, elas estão exatamente uma em cima da outra, estão uma sobre a outra,
tá? Então, essa é a definição de cada uma dessas retas. Beleza, pessoal? Então, voltando aqui, para a gente finalizar esse assunto de elementos fundamentais, como atividade de casa, vocês podem fazer a página 142. Então, obrigada e bons estudos!